Olá, meu nome é Lura Monteiro Muzeca, sou bolsista PIBIC, orientado pela professora doutora Poliana D'Angelo Rios, e apresento para vocês o trabalho intitulado Potencial Uso de Madeira de Eucroma piramidale para a produção de painéis aglomerados. Então, por que utilizar a espécie Eucroma piramidale? Também conhecida como pau-balsa. É uma espécie nativa aqui do Brasil, pertencente à família Malvaceae. Essa árvore ela possui plantios nos estados de Mato Grosso e São Paulo. Devido ao seu rápido crescimento, né, em cerca de 7 anos ela pode atingir 25 metros de altura e com um diâmetro à altura do peito de 60 centímetros. E aliado nesse ciclo curto dela e também a alta produção em volume de madeira, é uma madeira que possui uma densidade bastante baixa, né? Uma leveza nessa madeira, que varia a sua densidade de 6 a 350 quilos por metro cúbico. Então, bastante utilizada, né, na indústria civil, naval e aeronáutica, devido a essas características dessa espécie. Então, o objetivo do trabalho foi justamente buscar uma alternativa às espécies utilizadas para a produção de painéis, né, usando uma espécie nativa que apresenta uma madeira bastante leve, né, bastante interessante na produção de painéis aglomerados. Além disso, verificar a quantidade de parafina e adesivo que apresenta o melhor desempenho através dos testes de propriedades físicas e mecânicas dos painéis produzidos. Então, para a realização desse trabalho, foram utilizadas 3 árvores com idade de 6 anos, vindas do estado de São Paulo, no município de Mira Estrela, do projeto Balsa Brasil. Essas árvores, então, com idade de 6 anos, elas foram processadas pelo equipamento cepilhador na empresa Bonet, e depois para a obtenção das partículas, que depois foram secadas ao ar livre e depois em estufa até atingir cerca de 4% de umidade. Feito isso, foi feita a aplicação nas partículas, o adesivo, né, o adesivo alcalino ureia formaldeído e também a emulsão de parafina para reduzir a higroscopicidade do material. A aplicação desses foi feita nas partículas com uma pistola aspersora dentro de uma encoladeira do tipo tambor giratório, conforme a imagem, com uma rotação de 20 RPM. Depois foi formado um colchão com as partículas e para a acomodação dessas partículas foi feita uma pré-prensagem a frio com uma prensa manual aqui na imagem, com uma pressão de 5 kg força por centímetro quadrado. Depois foi feita a prensagem a quente com uma temperatura de 160 graus, uma pressão de 35 kg força por centímetro quadrado durante 8 minutos com uma prensa hidráulica. Formados painéis com dimensões de 40 por 40 centímetros e 16 centímetros de espessura, eles foram esquadrejados com auxílio de uma serra circular para obtenção dos corpos de prova que foram utilizados por ensaios físicos e mecânicos, né, conforme aqui ilustrado. Então, para a realização do experimento, foram testados 2 teores de adesivo, ureia formaldeído, de 10% e 12%, e 4 teores de parafina, de 0, 1, 1,5% e 2%. Tendo 4 repetições, formaram-se 32 painéis que passaram pelos testes de Shapiro-Wilk e Berlet para verificar a normalidade e a homogeneidade da variância e depois foram testados como um delineamento inteiramente casalizados pelo software Sysvar e Excel, com 95% de probabilidade. Então, as propriedades físicas analisadas estão aqui mostradas, elas obedeceram à norma STM de 93 e as propriedades mecânicas aqui mostradas também foram feitas os testes com a máquina EMIC, obedecendo então à norma DIN de 82. Então, os resultados obtidos nesse trabalho foi que a densidade média dos painéis foi de 0,5 gramas por centímetro cúbico, sendo considerado então um painel de média densidade, e a razão da compactação, que é a densidade do painel sobre a densidade da madeira, foi de 0,95 a 2,02 entre os tratamentos. Então, as propriedades físicas, a gente observa aqui que os tratamentos 4 e 8 apresentaram os menores valores de absorção em água em 2 horas, justamente os tratamentos em que houve a aplicação de 2% de parafina. Né, o esperado, porque a parafina justamente ela reduz a higroscopicidade e absorção da água. Já em 24 horas a gente observa que os tratamentos 7 e 8 eles foram inferiores, e a estabilidade dimensional dos painéis ele foi melhor, onde houve um acréscimo, né, na porcentagem de parafina.
Então, a gente observa aqui na tabela que conforme foi se aplicando a parafina, né, aumento no teor de parafina, houve uma diminuição no inchamento em espessura. Isso também é visto na taxa de não retorno em espessura, né, com decréscimo dos valores conforme os tratamentos tiveram maior aplicação de parafina. Já em relação às propriedades mecânicas, a gente observa que para os tratamentos com 10% de adesivo, os tratamentos 2 com 1% de parafina e o 3 com 1,5%, eles se sobressaíram, né, em relação ao seu modo de elasticidade e ruptura, e que o tratamento 7, onde houve aplicação de 12% de adesivo e 1,5% de parafina, ele se sobressaiu em relação aos outros, apresentando uma boa propriedade mecânica, né, observados aí no modo de elasticidade e ruptura. Já em relação ao arranque do parafuso, a gente observa que tanto do topo quanto da superfície não houve uma diferença estatística entre os tratamentos. Então, diante do apresentado, né, com os resultados obtidos, a gente conclui que a espécie nativa Ochroma pyramidale, ou seja, o pau-balsa, ele apresenta sim um potencial e uma alternativa para a produção de painéis aglomerados, mostrando que o aumento do teor de parafina melhorou a estabilidade dimensional dos painéis, né, reduzindo a absorção de água, e que os tratamentos em que houve aplicação de 1,5% de parafina e 12% de ureia formaldeído apresentou resultados satisfatórios para suas propriedades mecânicas avaliadas. Então, as referências utilizadas para esse trabalho e o agradecimento ao CNPq pela bolsa, também ao DESC pelos laboratórios, né, pelo ensino, a minha orientadora pela paciência e pela minha orientação, também a todo mundo do Laboratório de Anatomia da Madeira, a empresa Bonet e o Projeto Balsa Brasil. Obrigado.